Olá, tudo bem com vocês? Então, o assunto que eu trago hoje é o caminho mais curto, preço que tem o caminho mais curto e quantas pessoas, às vezes até por ignorância, se aproximam dessas propostas de trazer o meio mais rápido para se atingir um objetivo, sem querer se e construir uma identidade, um patrimônio, um respeito frente às pessoas e que busca esse caminho mais curto através de práticas obscuras. Então, é essa reflexão que eu trago hoje e até de certa forma se auto-perceber se não está sofrendo com uma interferência nesse nível. É importante que a gente olhe para isso sem medo, né? Sem medo, com responsabilidade, para que a gente possa fazer as limpezas necessárias, os rompimentos necessários, buscar a ajuda necessária, se perceber que está sofrendo um ataque dessa natureza. Então, não é oculto de ninguém que isso existe, a gente percebe isso nas encruzilhadas, a gente percebe isso nos posts, né? Aquelas frases, aqueles cartazes de que eu trago a pessoa amada em 24 horas, a amarração do amor, dinheiro fácil, e achar que isso não tem um preço muito maior que vai reverberar em outras dimensões. Justamente porque quem busca esse tipo de trabalho sabe fazer bolo de chocolate, digamos assim. Então tem muita noção da física, né? De mexer com energia. Eu digo física quântica, tá? Da quântica, de lidar com energia, de saber movimentar. E isso tem um preço muito alto para quem busca esses caminhos. No momento ali, viver aquilo é satisfatório, porém, num determinado prazo, a conta vai ter que ser paga. E é isso que muitas vezes a nossa alma talvez se envolveu em tempos passados, talvez não nessa vida, mas em outras, já se envolveu com isso e hoje sofre as cobranças. E também aqueles que percebem que isso possa estar acontecendo. Às vezes, interferências em relacionamentos que eram extremamente estáveis e de uma hora para outra o casal começa a se distanciar e não saber o que está acontecendo. Uma das partes não entender o que está acontecendo. E muitas vezes tem uma interferência de magia aí por trás. Eu trago isso porque, além de atender pessoas que passam por situações dessa natureza, eu tive que buscar entendimento para poder auxiliar nesse caso, porque é importante lidar com energia, é muito, de muita responsabilidade e disciplina também, porque a gente não pode estar lidando com esse tipo de assunto e achar que não, se eu não tiver uma guarda bem protegida, não tiver uma escuderia, que não vai me acontecer nada, óbvio que não, né? Não é brincadeira. Então,
eu trago isso para que as pessoas possam refletir, possam perceber, porque já me chegou casos, e casos que chegou até mim, de pessoas que conseguiram perceber que estavam sendo vítimas dessas circunstâncias, porque de alguma forma o mentor, teu anjo, vai tentar te mostrar, seja através de sonho, seja através de algumas situações que acontecem. Eles vão te dar sinais o tempo todo para que tu tome alguma atitude, né? Mas cabe a nós estarmos atentos para conseguir perceber e ir buscar o auxílio. Tive situações em que a pessoa, através do sonho, era amordaçada, era amarrada os braços, era amarrada a garganta, apertada, e ela estava assim sofrendo um processo de magia. Então é importante que a gente consiga aprender a reconhecer que está sendo obsediada por seres que estão em outras dimensões e que estão a serviço, digamos assim. Eles estão cumprindo ordens, tá? Mesmo que essa ordem interfira o livre-arbítrio de alguém. E aqui cabe uma ressalva importantíssima. Ser de luz jamais interfere no nosso livre-arbítrio. Quem interfere no nosso livre-arbítrio não é ser de luz, tá? Então, ser de luz sempre vai respeitar o nosso poder de escolha, até para pedir ajuda. Então, outra situação que olha que eu já atendi inúmeros casos dessa natureza. Até pessoas que vêm por um outro propósito até mim e que elas ainda não têm nem consciência para mim trazer que estavam sofrendo esse tipo de ataque. Então, eles me conduzem, ó, para esse tu pode falar, para esse tu não fala, porque isso vai causar muito mais problema do que resolução. Então, ela não tinha consciência, e se isso vai gerar medo, estresse, eles não vão permitir para que eu fale, né? Mas já atendi inúmeros casos, sim. Então, teve uma outra pessoa que chegou até mim essa informação de que num tempo passado um colega de trabalho almejava muito o cargo que ela ocupava, então buscou esse tipo de meio para que esse cargo passasse a ser para ela. Só que a única forma dessa pessoa perder o cargo era ela perdendo saúde, né? Era tendo que se ausentar. Então, eles se aproximam da pessoa e sugam o campo vital dela até que ela não consiga mais dar conta daquilo ali e tem que abrir mão daquilo que ela construiu de forma correta, saudável, mas pela inveja do irmão, porque o irmão ele só consegue muitas vezes olhar só um pedaço da jornada, né? Ele só consegue olhar a parte boa, né? A parte da caminhada ele não consegue perceber. E seria muito mais gratificante quando a gente faz o processo certo, porque é um processo e ele leva tempo, porque a gente precisa se fortalecer nesse processo. Não adianta eu hoje querer ser tal e não ter base, não ter sustentação. Então, por isso que o processo é importante. E aí, o que aconteceu? A pessoa foi perdendo saúde. Infelizmente, ela chegou até a vir a óbito, mas a gente soube talvez muito tarde, que era em função de um processo assim. E outra pessoa também que eu atendi e que também estava sofrendo uma situação muito parecida e que de uma hora para outra ele estava pronto para ser promovido e de uma hora para outra gerou uma polêmica dentro da empresa
E ele não entendeu nada e ele foi pra rua. E ele estava pronto para receber um novo cargo. E aí ele chegou até mim, me procurou e aí a gente abriu ali, viu as pessoas que se movimentaram e tal. E teve esse movimento de colegas que buscaram também o caminho mais fácil. Só não tem noção, né, que um dia a conta vem, né? Claro que a pessoa que chegou até mim, com toda a certeza do mundo, ela foi conduzida até mim. E eu tenho certeza que não é uma coisa muito fácil de se encontrar hoje, até pela, digamos, pela responsabilidade que isso implica, né? Então, aqui fica como um alerta também para que a gente possa estar percebendo isso, principalmente quando a gente ocupa um cargo que gere desconforto, que as pessoas não conseguem ver o processo da jornada, ou até mesmo uma situação complicada no casamento que aconteceu do nada, ou com um familiar, porque até quando a gente se desentende com um vizinho, com um amigo, com um parente, com pessoas da escola, às vezes da escola do filho, a gente não tem ideia de o quanto isso é ofertado para as pessoas. Tem em cada esquina um que oferta o caminho mais fácil de fazer um trabalho para, às vezes, com a intenção de prejudicar e outras de encurtar o caminho. Então, se porventura esse vídeo te chamou a atenção, se eu cheguei até você de alguma forma, provavelmente é para que você preste atenção. Não é um vídeo fácil de vir aqui tentar falar, até porque a gente tem que ter muito cuidado, e porque é um assunto que vai gerar, não é de graça, tá? Então, assim, tem coisas que nem eu posso estar trazendo, assim, escancarada. Então, eu tenho que ter muito cuidado de como eu vou trazer isso para as pessoas. Mas é um alerta. É um alerta, é uma atenção que eu faço a você que está escutando, para que perceba